irmãs? Amém. Eu tomo a liberdade de vir aqui ao púlpito, porque eu fiz algumas anotações e provavelmente eu cheguei e falei para a irmã Rosana. Na quarta-feira, eu até adiantei a minha semana toda e preparei a palavra para trazer para as irmãs. Prontinha. Mas aí quando foi hoje, à tarde, Deus falou assim para mim, viu? Você tem para falar, não é esse bonitinho que você escreveu aqui não. Você tem para falar, é esse aqui que eu fiz a mão agora à tarde, é isso que você tem que falar. Então, por isso que eu vou estar aqui, para eu não perder aqui nas minhas anotações. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a irmã Rosana pela oportunidade de eu estar aqui. E eu queria dizer para as irmãs que, para mim, é um privilégio poder hoje estar aqui, trazendo para você o que Deus tratou comigo à tarde. E maior privilégio do que eu poder vir aqui anunciar para você o recado que Ele mandou para você, maior que isso é você estar sentada aí ouvindo o que Ele manda falar para você. Eu vou pedir para as irmãs abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo 8, verso 1. Amém? Amém. Diz assim, capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Até aqui. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor preparou o dia de hoje, o Senhor preparou este momento, embora minha semana tenha sido atribulada, mas o Senhor me honra a estar aqui na casa de Deus para compartilhar com as irmãs aquilo que o Senhor me entregou. Então, Senhor, usa-me como ferramenta, ó Pai, como instrumento na Tua casa para falar às Tuas irmãs. Senhor, aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãs, confesso para as irmãs que a forma como Deus tratou comigo hoje à tarde, no meu escritório, foi extremamente particular. Inclusive, quando eu cheguei aqui, até a Rosana falou para mim: você vai usar a Data Show? Não vou usar o Data Show porque não tive nem tempo de montar no Data Show. E como eu disse para vocês, foram recados que o Senhor mandou para vocês. Eu não sei para quem, mas quem está aqui com certeza saberá que Deus está tratando com a vida de cada um. O livro de Esther, ele foi escrito no ano de 460 a 350 a.C. As escrituras não revelam especificamente quem foi que escreveu o livro de Esther. Mas a história toda, ela acontece na cidade de Suzã, onde o rei da Pérsia, chamado Assuero, vivia. E eu vou tratar com vocês sobre alguns personagens dessa história. Eu vou falar de Esther, eu vou falar de Assuero, eu vou falar de Amã, eu vou falar dos eunucos, que eram
tomavam conta do harém do rei. Eu vou falar também de Mardoqueu, vou falar da rainha Vasti e falarei também de Zeres, que era a esposa de Amã. O rei Assuero, que vivia na verdade nessa cidade chamada Suzã, a palavra fala que ele era uma pessoa extremamente difícil de se lidar. Tanto que, em um determinado acontecimento, ele era uma pessoa tão difícil que ele mandou construir uma ponte e houve uma tempestade. E a tempestade derrubou a ponte. E Assuero pede para que seus homens vá lá açoitar o mar. Ele manda chicotear o mar por conta do que aconteceu. Então Assuero ele era uma pessoa extremamente difícil de se lidar. E o rei, ele organiza um evento no jardim do palácio. O que Assuero faz? Ele chama a rainha Vasti e fala assim: olha, nós vamos aqui organizar um evento e eu vou proporcionar esse evento para que as pessoas possam vir visitar. Eu quero mostrar o que para o meu povo? Eu quero mostrar a glória do meu reino. Eu quero mostrar para o meu povo a riqueza que eu tenho. E ele coloca em exposição tapeçarias, ele coloca em exposição argolas de prata, talheres de ouro, ele coloca pedras preciosas. Esse evento ia durar 180 dias, essa exposição. Aí Assuero vai e fala assim para a rainha Vasti: Vasti, quero que você ofereça um banquete para as mulheres da casa real. E Vasti vai, esposa do rei, jamais naquela época ia discutir com o marido, quanto mais com o rei, e ela cumpre aquilo que o marido pede. No 7º dia do evento, Assuero estava extremamente feliz com tudo que estava acontecendo. Então ele vai e chama Vasti e fala assim para Vasti: Vasti, eu quero que você se apresente no evento e eu quero que você esteja com a coroa real para que o povo todo possa admirar a sua beleza e possa admirar a sua formosura. Nesse momento, Deus falou comigo assim: fala para o povo da igreja de Indaiatuba que você tem a mesma coroa, com uma diferença. A coroa que ele coloca na tua cabeça, irmã, foi ele, Deus Todo-Poderoso, que colocou. Amém. Este foi o primeiro recado nesta tarde que Deus manda eu entregar para você. Nesse decorrer da história, quando Vasti, Assuero pede para que ela se apresente com essa coroa, Vasti se recusa. Ela fala: não, eu não vou. Aí Assuero fica extremamente bravo. Como não vai? E eu fico aqui pensando, isso não está escrito na palavra, mas eu fico pensando assim: será que os pais de Vasti falavam: não, pelo amor de Deus, está louca? Ela vai discutir com o rei está dando uma ordem, por que ela não cumpre a ordem do rei? E o livro de Esther, meus irmãos, é um livro que trata dos propósitos da nossa vida. Às vezes nós estamos passando por N dificuldades e nós ficamos perguntando para Deus: Deus, por quê? Mas por quê? Mas por que eu tenho que passar isso? Deus, mas por que no meu casamento aconteceu isso? Por que no meu trabalho aconteceu isso? E a história toda que vai passar no livro de Esther, ele vai relatar para você as estratégias que Deus usa na nossa vida para poder esclarecer esta dúvida que você veio aqui hoje na igreja tentar esclarecer. Hoje Deus vai falar com você e Ele vai dizer para você: entenda o que eu estou falando para você. E a história, meus irmãos, continua assim. Quando Vasti resolve, não cumprir a ordem que o rei manda, e o rei fica extremamente nervoso com aquilo, os conselheiros do rei, que até a palavra cita o nome de eunuco. Eunucos são homens castrados que cuidavam das mulheres, porque naquela época não era só Vasti, a esposa de Assuero, tinham outras esposas também. Então o rei vai e conversa com esses
conselheiros. E os conselheiros falam para o rei assim: Assuero, você tem que tomar uma providência, porque Vasti não pode chegar aqui simplesmente e dizer assim: ó, não vou fazer. Considerando que ela era esposa do rei, ela era uma referência naquela região. Então, os conselheiros ainda mais reforçam, fala assim para ela mais, fala para o rei, né? Se você não tomar providência, vai que a moda pede aqui.